Muito bem, Paulinho, o nosso repórter Antônio Maldonado mencionou o Grupo Anônimos. Eu acho que vale a pena você trazer um perfil desse grupo pra gente. Pois é, o que a gente sabe deles, né? Porque uma das armas do grupo é o anonimato e agir de forma pulverizada, sem uma liderança fixa em vários lugares do mundo. Então, por isso é muito difícil de determinar quem faz parte, qual é esse grupo. Mas a gente tem aí algumas coisas que já aconteceram através aí. A gente está vendo uma foto, inclusive, aqui na transmissão de vídeo, que é a máscara do Guy Fawkes, que é o personagem anarquista de V de Vingança, que é uma história em quadrinhos criada pelo Alan Moore, que deu origem ao filme de mesmo nome. Então, dessa forma, usando essa máscara, às vezes eles também se comunicam através de vídeos e imagens, né? A gente falou aqui do vazamento de dados, CNPJs, enfim, esses dados das pessoas, isso é chamado de doxing, né? Esse tipo de prática é uma das práticas desse grupo, que é o vazamento dessas informações, e tem também um outro jeito que eles agem, que é na sobrecarga, derrubando sites, muitas vezes sites importantes, inclusive às vezes sites, enfim, desertos e tal. Esse Anonymous, a primeira ação deles que a gente se deu conta, que eles se nomearam assim, foi em 2008, foi um caso contra a cientologia. Eles conseguiram ter acesso a um vídeo do Tom Cruise falando de cientologia, um vídeo que não foi publicado. Então eles conseguiram pegar esse vídeo e publicizar o vídeo, e isso gerou uma grande confusão. Os advogados, enfim, da religião ali entraram contra, tentaram bloquear, mas é muito difícil de se bloquear uma coisa quando cai na internet. A gente fala bastante aqui, né, porque muita gente começa a multiplicar, ainda mais eles, que são um grupo organizado de hackers. Depois a gente teve outras ações. Então em 2011 eles derrubaram sites do governo da Tunísia e do Egito na chamada Primavera Árabe, né, durante a Primavera Árabe. Em 2012 eles atacaram sites do governo americano depois que derrubaram um site que era usado para compartilhar pirataria. Aí aqui no Brasil, em junho de 2013, o Anonymous Brasil, que se denomina Anonymous Brasil, reivindicou a autoria da invasão do Instagram da presidente Dilma Rousseff, da então presidente. Eles escreveram lá, colocaram uma foto dessa aí, né, com essa máscara, e escreveram: Senhora Presidenta da República, ou a senhora faz alguma coisa ou o Brasil vai parar. Nós não vamos tolerar mais. O gigante acordou. Então, em 2014 também, no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, eles derrubaram o site da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência Nacional. Bom, eles então têm essa prática, estavam um tempo aí calados, fazia um tempinho que a gente não via, desde 2017, porque eles também vazaram dados, praticaram aí o doxing, com pessoas que estiveram naquela passeata neonazista em Charlottesville, nos Estados Unidos, né? Eles vazaram aí documentos pessoais de envolvidos nessa passeata, recriminaram essa passeata e estavam um pouco calados, até que ressurgiram aí nos Estados Unidos, inclusive numa ação ligada à morte do George Floyd. Eles colocaram aí disponíveis uma suposta ação judicial contra o Trump, na qual ele é acusado de estupro, abuso sexual, violência física e outros crimes. E aí ligaram isso ao movimento Black Lives Matter, dizendo assim que o Jeffrey Epstein, que é esse bilionário americano acusado de tráfico sexual de menores, que foi encontrado morto na prisão em 2019, que tem ligação com várias pessoas famosas e tal, esse é o tipo de pessoa que acaba impune de muitas formas por suas relações, e até eles consideram que pela sua cor da pele, enquanto outros negros e que não têm acesso ao poder acabam sendo mortos. E aí veio essa informação também aqui do Brasil, com esse vazamento, esse doxing de informações do presidente e de pessoas ligadas aí ao presidente da República. Mas quem são eles? A gente não sabe, eles são anônimos. Muito bem, Paulinha. Vamos então agora ouvir a opinião do Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, conta para nós qual que é a estratégia que o governo tem adotado diante desses ataques, hein? Pois é, a Polícia Federal está investigando, foi acionada pelo Ministério da Justiça. Quando a polícia atua, sempre é porque houve uma falha, e uma falha grave, no primeiro ponto da segurança, lá no início. Então, isso indica que houve, sim, uma falha na segurança do presidente da República, seus familiares e ministros. Já houve um escândalo aqui em que os e-mails, não pessoais, mas profissionais, da ex-presidente Dilma Rousseff foram vazados, né? E isso ensejou ao Exército Brasileiro, às Forças Armadas, a criação
de um canal específico e exclusivo. Hoje existe uma internet própria do governo ali, o presidente e os ministros mais importantes. Nós temos também, Paulo, um quartel aqui chamado o Batalhão de Guarda Cibernética. Isto é terrorismo, isto é uma guerra já declarada. A indicação é de que não haverá mais guerra tradicional e sim luta por dados e por tecnologia. É esse tipo de guerra que está em andamento. O Exército brasileiro está preparado para atuar nesse sentido. Mais uma vez, isso significa uma falha de proteção ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente se expressou bem, é uma tentativa de intimidação, é isso mesmo, e digo que é muito difícil combater nesta área, porque a tecnologia é muito escassa e inovadora a todo momento, né? Muito bem, vamos então ouvir agora o Adrilles. Vai lá, Adrilles. Olha, meu caro, quando eu fui candidato a um reality show mais ou menos falecido, eu dizia, na entrevista de corte, que privacidade era um bem quase que extinto do século XIX, né, do século XX talvez, em que, e se a gente de alguma forma, eu falava de maneira utópica, se todo mundo soubesse da privacidade de todo mundo, a gente talvez seria menos hipócrita e mais solidário, reconhecendo os mútuos erros. Mas como eu disse, eu estava numa fala utópica. Na verdade, a privacidade de um cidadão, ou de um governante, de um homem de Estado, de um jornalista, de um juiz, hoje em dia é usada como arma para colocar o sujeito lá, que às vezes é inclusive um herói nacional, que faz um bom trabalho, como é o caso do Sérgio Moro, e visto para desnudar ou depreciar o seu trabalho e usá-lo como bode expiatório de todos os crimes do mundo, né? O problema maior que eu vejo nesse caso é que a mídia, de alguma forma, o establishment, endossou esse tipo de prática, começando o roubo de material virtual da Intercept. E aí virou uma escalada muito complicada, quanto a própria mídia se confunde com esse tipo de roubo, né? Assuntos secretos, por exemplo, tratados numa reunião privada de Estado, foram violados sem nenhum tipo de causa e consequência em relação ao inquérito em si, pelo próprio ministro Celso de Mello do STF. O próprio Estado, às vezes, invade a privacidade das pessoas com o objetivo subliminar ou mesmo escancarado de destruir a reputação ou enxovalhar a reputação para além de um arcabouço de justiça. Enquanto está na esfera privada de um grupo anônimos, que é, de pronto, já atacado, tudo bem assim, no ponto de sentido de você criticá-lo, julgá-lo e condená-lo de maneira peremptória, como foi feito agora. O problema é quando isso se traveste, né, de jornalismo. E vamos ser sinceros, quem eventualmente resistiria a ter sua privacidade total, suas conversas, seus elos afetivos, seus elos, às vezes, de estratégia de governo totalmente devastados? Provavelmente ninguém, nenhum juiz, nenhum governante, porque a gente sabe que política e o mesmo judiciário, nesse escopo de política, é o que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco de Assis gostaria que fosse. E alguns meios podem ser utilizados para a finalidade de obter um bem, mas quando esses meios são totalmente devassados, como todas as conversas e toda a privacidade é devassada para fim de atacar esse outra pessoa, aí a coisa degringola. E eu endosso o comentário final do Zé Maria, né, que a guerra agora realmente é uma guerra por informações. E se alguns têm acesso a essas informações e outros não, esses alguns têm prioridades nefastas sobre esses outros. Muito bem, deixa eu trazer então para o debate a opinião do Vini. Vini, vamos lá. Olha, Paulo, primeiro eu não vejo muita relação aí ao que o Anonymous fez com o trabalho do Intercept, né? Inclusive o Intercept ele fez questão ali de retirar na divulgação das mensagens privadas do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro com os procuradores da Lava Jato, as partes íntimas, né? As partes que não tinham a ver ali com o que eles consideravam de interesse nacional relacionado a esse processo da Lava Jato. Com relação ao que fez o Anonymous, é totalmente recriminável, né? Eu acho que não é de interesse de ninguém saber esses dados do presidente Jair Bolsonaro e nem desses outros ministros. Acho que nós temos muitas coisas mais importantes a que se preocupar e acho que eles devem, obviamente, que buscar aí os seus direitos. Agora só me chama a atenção esse deputado Douglas Garcia, né, que um dia atrás estava pedindo justamente os dados de pessoas que se consideravam antifascistas, que as pessoas mandassem nome completo para que ele tomasse algum tipo de providência com relação
a essas pessoas e agora reclama de ter aí também os seus dados divulgados. Mais uma das hipocrisias, né, dessa turma que diz aí estar combatendo algum certo tipo de coisa, mas obviamente que o que fez o Anonymous não é o mais aceitável.